Capítulo 29 do modus operandi dos espíritos. O modus operandi das entidades que se comunicam nos ambientes terrestres tem a sua base no magnetismo universal, dentro do qual todos os seres e mundos gravitam para a perfeição suprema, e incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. O processo das comunicações. O processo das comunicações entre os planos visível e invisível, mormente quando se trata de trabalhos que interessam de perto o progresso moral das criaturas, trabalhos esses que requerem a utilização de inteligências nobilíssimas do espaço, cujo grau de elevação o meio terrestre não pode comportar, verifica-se quase que invariavelmente dentro de um teledinamismo poderoso, que estáis longe ainda de apreciar nas vossas condições de espíritos encarnados. Entidades sábias e benevolentes, que já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, basta que o desejem para que a distância imensa seja facilmente anuladas, a fim de que os seus elevados ensinamentos sejam ministrados, desde que haja cérebro possuidor de capacidade receptiva e que lhes não ofereça obstáculos insuperáveis. Os aparelhos mediúnicos. Aqueles que possuem essas faculdades registradoras dos pensamentos, que dimanam dos planos invisíveis, são os chamados sensitivos ou médiuns. Porém, essa condição será a de todos os homens do porvir. São inúmeras as legiões de seres que perambulam convosco sem os indumentos carnais e que permanecem nas latitudes do vosso planeta, sendo necessário considerar que a maioria dos que evolutiram e se conservam nas esferas de um conhecimento muito superior ao vosso, pelas condições inerentes à sua própria natureza, não nos podem estar próximos. Enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos cimos resplandecentes em que se encontram e, formulando o desejo de ação dos planos da matéria, atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado, o qual se encontra em afinidade com as suas vibrações, e através de forças teledinâmicas que podereis avaliar com os fluidos elétricos, cuja utilização encetais na face do globo, influenciam a natureza particular do sensitivo, afetando-lhe o sensório, atuando sobre os seus centros ópticos e aparelhos auditivos, desaparecendo perfeitamente as distâncias que se não medem. Na alma do sujeito começa então a operar-se uma série de fenômenos alucinatórios sob a ação consciente do espírito que o guia dos planos intangíveis. Este, segundo a sua necessidade, o induz a ver essa ou aquela imagem, em vibrações que o envolvem, as quais são traduzidas pelo sensitivo de acordo com as suas possibilidades intelectivas e sentimentais. Há instrumentos que interpretam com fidelidade o que se lhes entrega. Outros, porém, não dispõem de elementos necessários para esse fim. Não se conjecture a necessidade por parte dos desencarnados de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem. Concretizando-se no plano físico, tais fatos se realizam naturalmente, bastando para isso o seu desejo e o poder de fazê-lo. A ideoplasticidade do pensamento. Ignorais na Terra a maravilhosa ideoplasticidade do pensamento. Conhecendo a plenitude de suas faculdades, após haver triunfado em muitas experiências que lhes asseguraram elevada posição espiritual, senhores de portentosos dons psíquicos, conquistados com a fé e com a virtude incorruptíveis, os espíritos superiores possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas da beleza. Às vezes, apresentam-se ao vidente grandiosas cenas de história do planeta, multidões luminosas, legiões de almas, quadros esses que, na maioria das vezes,
constitui os pensamentos materializados das mentes evolvidas, que os arquitetam e que atuam sobre os centros visuais dos sensitivos, objetivando o progresso geral. É assim que se estabelece a união dos dois mundos, o mundo físico e o espiritual, através de fatores inacessíveis às vossas medidas e instrumentos materiais. O tempo reserva muitas surpresas ao homem, dentro da proporção de sua evolução moral, concretizando o edifício imortal de todas as ideias altruísticas, nobres e generosas, sendo totalmente inútil que alguns deles se arvorem em supremas autoridades nos variados ramos da vida, porque dentro da sua pretensiosa indigência se perderão fatalmente no labirinto discursivo dos seus argumentos mateotécnicos. Capítulo 30. Evangelização dos desencarnados. São-nos gratas a todos nós, que já nos libertamos da cadeia material, as vossas reuniões de evangelização. A alguém poderá parecer que com essa preferência criamos também para cá dos limites da Terra um círculo vicioso onde eternamente nos debatemos. Tal opinião, porém, será erradamente emitida, porquanto, desconhecendo o vosso modus vivendi, muitas vezes não considerais que o homem, acima de tudo, é espírito, alma, vibração, e que esse espírito, salvo em casos excepcionais, se conserva o mesmo após a morte do corpo, com idênticos defeitos e as mesmas inclinações que o caracterizavam à face do mundo. Conduzimos, portanto, frequentemente até o vosso meio, a fim de se colocar em contato com a verdade de sua situação, aqueles dos nossos semelhantes que aqui se encontram ainda impregnados das sensações corporais. A situação dos recém-libertos da carne. Identificados de tal forma com a matéria, sentindo tão intensamente as suas impressões, não se encontram aptos a compreender a nossa linguagem e precisam ouvir a voz materializada daqueles que, cumprindo os desígnios do alto, ainda se conservam no exílio aguardando a alvorada de sua redenção. E ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual, plenamente cônscios da sua situação, porque diminuta é a percentagem dos seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. A maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias da vida além do túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões, que nos ambientes diversos de outra vida os aborrecem e deprimem. O corpo das suas impressões físicas prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar acerbas torturas e inenarráveis sofrimentos. As exortações evangélicas. As exortações evangélicas são, pois, lenitivos de muitos padecimentos morais, de muitas dores amaríssimas, que acompanham as almas após a travessia da morte, cheia de sombra ou de claridades. Há sofredores a aliviar, ignorantes a instruir, sedentos de paz e de amor. Quando assim acontece, é natural que o tempo seja dedicado à nobre tarefa de espalhar a luz do ensino e do conforto espiritual. Numa assembleia dos que se consagram ao estudo das ciências, é natural a discussão sobre a matéria cósmica, sobre a onda hertziana, mas, ao lado da turba dos infelizes, é preciso mostrar a estrada da regeneração e da verdadeira aventura. O Espiritismo não é somente um antídoto para as crises que perturbam os habitantes da Terra. Os seus ensinamentos salutares e doces reerguem nos desencarnados as esperanças desfalecidas à falta de amparo e de alimento. É aí
que a doutrina edifica os transviados do dever e os sofredores saturados desses acerbos remorsos que somente as lágrimas fazem desaparecer. A lição das almas. Cada alma que se vos apresenta e que leva até aos vossos ouvidos o eco das suas palavras, traz na fronte o estatuto da verdade que vos compele aos atos puros e meritórios e aos pensamentos elevados que enobrecem a consciência. Não regressaríamos da morte sem um alto e nobre objetivo. O escopo das nossas atividades é a demonstração da realidade insofismável de que vivemos, e regressamos do plano invisível para vos dizer que o espaço, como um livro misterioso, encerra toda a nossa vida. Uma intenção, uma lágrima oculta, uma virtude nobilitante estão patentes nas suas páginas prodigiosas, que, por uma disposição inacessível ainda à vossa compreensão, registra os mais recônditos pensamentos e ações da nossa existência. Objetivamos, portanto, cultivar em vossos corações a certeza consoladora da crença pura, trabalhando para que a tolerância, a meditação e a caridade sejam as vossas companheiras assíduas. Ensinar e praticar. Todas as ciências estão ricas de especulações teóricas. Todas as religiões que se divorciaram do amor estão repletas de palavras, quase sempre vazias e incompreensíveis. As predicações são ouvidas por toda parte, mas a prática, esta é rara. E daí a necessidade de se habituar a ela com devotamento, para que os atos revelem os sentimentos, operando com o espírito de verdadeira humildade. Caminhai, pois, nos pedregosos caminhos das provações. À medida que marchardes, cheios de serenidade e de confiança, mais belas provas colhereis da luminosa manhã da imortalidade que vos espera, além do silêncio dos túmulos. Capítulo 31. Os Espíritos da Terra. Está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever em todos os seus prismas. Admirai-vos, às vezes, os que vos acolheis sob a bandeira da paz, da consoladora doutrina dos Espíritos, da incompreensão que lavra no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz e refratárias à verdade. A Terra está cheia de dores oriundas dos abusos levados a efeito por elevado número de seus habitantes, que, aliás, constitui considerável maioria. Vós, porém, que estudais e vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que se vos apresentem, com acurada atenção, procurando resolver todos os problemas à luz de esclarecido entendimento. Espíritos da Terra. A Terra está povoada em quase todas suas latitudes, de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente às suas condições fluídicas. Pequena percentagem de homens é constituída de elementos espirituais de outros orbes, mais elevados que o vosso. Daí a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz, que em todos os tempos tentam clarear-lhes as estradas do progresso. É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece. Por minuto de voluptuosidade, pela contemplação dos seus haveres efêmeros, por uma hora de contato com suas ilusões, jamais procurariam o conhecimento das verdades da eterna vida do espírito. Procuram toda casta de gozos, evitam qualquer estudo ou meditação e se entregam freneticamente ao bem-estar que a carne lhes oferta.
Essas criaturas invariavelmente são espíritos estritamente terrenos, que não saem dos âmbitos da existência mesquinha do planeta. Esta afirmação, porém, não implica de modo geral a origem desses seres em vosso próprio orbe, mas, sim, a verdade de que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua superfície como prova, expiação ou meio de progresso. Apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal e experimentam o pavor da morte, inseguros de sua fé e falhos de conhecimentos quanto à sua vida futura. Como se opera o progresso geral? O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas, que já tiveram a aventura de conhecer outros planos mais elevados do universo e que deles veem mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que se encarnam. Quando notardes em meio de uma coletividade certas almas que delas se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios do pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam seus semelhantes à imitação ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam, com o conhecimento inato de que são portadores em razão de sua permanência em outras esferas. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando através dos ervos o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Os perigos de renovação. Os períodos de renovação, Quando se verifica um status quo nas correntes evolutivas, que parecem às vezes estagnar grandes conjuntos de almas envolvidas, combinam entre si uma vinda coletiva ao orbe terreno, e efetivamente abrem novas portas à arte, à ciência, à virtude e à inteligência da humanidade. Conheceis em vossa história desses períodos de ressurreição espiritual. Tendes exemplos relevantes do século de Péricles, da antiga Hélade, e do movimento de renovação que se operou na Europa com os artistas inspirados que encheram de luz os dias de renascença. Missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de luta, o conhecimento espiritual que lhes fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva, e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão.